Para um analista de dados isolado e obcecado por padrões, a vastidão do arquivo digital não é uma fonte de informação, mas um cemitério de memórias codificadas. Ele não procurava por falhas operacionais, mas por fantasmas. Quando ele tropeça em blocos perfeitamente extirpados de uma missão espacial lendária, datada de exatas 3 décadas, ele descobre a ausência é, por si só, uma prova incontestável. O que ele encontrou é o caso cifrado, a arquitetura fria e meticulosa de um encobrimento que transformou cientistas em conspiradores e testemunhas em alvos. A cada linha de telemetria corrompida que ele restaura e a cada pixel distorcido que ele corrige, o analista sente a pressão de uma força sombria. Não são apenas burocratas, é uma organização dedicada à negação absoluta. Eles rastreiam cada passo, prontos para reverter a cronologia digital e apagar o buscador junto com o segredo. O que foi escondido não era uma falha de engenharia ou a localização de um objeto exótico. Era a prova incontestável de um encontro tão aterrorizante e fundamentalmente disruptivo para a física e a existência humana que os líderes da época concluíram: a ignorância era o único caminho para a paz social. O tempo está acabando. Ele precisa expor a verdade por trás do silêncio de 30 anos antes que o poder invisível consiga neutralizá-lo e enterrar para sempre a revelação que pode custar a nossa percepção sobre o lugar da humanidade no cosmos. O pequeno e desorganizado apartamento de Vila Mariana está imerso em um brilho azulado, filtrado pelas dezenas de telas de monitoramento que cobrem cada superfície. Dr. Augusto Ribeiro, 45 anos, magro, cabelos grisalhos e desalinhados, seus óculos de aro fino deslizando ligeiramente pelo nariz, respira de forma superficial e irregular. Ele está sobrecarregado, mas a obsessão metódica que o define o impele para frente. Em uma das telas principais, as palavras Manifesto 730 tremeluzem em caracteres militares obsoletos. A decifração da chave quântica Fênix havia fornecido o acesso final. Augusto não busca um artefato alienígena. Ele busca a verdade sobre a paralisação histórica que começou em 1994. O documento é breve, frio e escrito em linguagem técnica, mas o conteúdo é um abismo. Ele descreve a telemetria da missão ocorrida no auge da exploração, 30 anos atrás, e o contato. Não foi uma falha de engenharia. Não foi um corpo celeste desconhecido. A tela revela a conclusão do relatório ultrasecreto. O que encontraram desafiou a própria estrutura da realidade percebida. O Manifesto 730 detalha uma reversão localizada e temporária da segunda lei da termodinâmica em uma área confinada da espaçonave. Não havia força propulsora visível, apenas uma ausência que consumia energia e matéria, não as transformava. Os registros finais da equipe da missão, escritos à mão em um pânico histérico antes que o sinal fosse interrompido, falavam sobre a impossibilidade de ser e o espelho que não devolve a luz. A prova incontestável não era a vida exterior, mas a vida exterior que anulava a física conhecida de maneira violenta e inexplicável. Era algo tão aterrorizante e disruptivo para a visão da humanidade sobre seu lugar no cosmos que a única resposta viável era o negacionismo histórico. Augusto se recosta na cadeira, as mãos suando sobre o teclado. Seu mundo de dados, lógica e certeza desmorona. A agência não estava protegendo um segredo político, estava protegendo a sanidade global. O silêncio draconiano não era arbitrário. Era a única defesa. Antes que ele consiga processar totalmente a revelação, o som seco de metal sendo forçado ecoa da porta da frente. O primeiro aviso havia evoluído para uma invasão total. O foco de sua paranoia se materializa. Coronel Amilcar Pires, 60 anos, compleição robusta, barba curta e bem aparada, entra no apartamento com passos pesados. Seu olhar gélido vasculha o caos digital do laboratório de Augusto. Pires não está sozinho. 2 operativos de terno escuro se movem com precisão militar. Eles são a força silenciosa. Ribeiro, a voz de Pires é grave, quase monótona. Você estava na fronteira da negação. Eu te avisei para não atravessar. Augusto agarra o mouse, preparando-se para acionar o protocolo de upload emergencial. Você leu, não leu? Pires caminha lentamente, observando a tela do manifesto. Você compreendeu a essência do caso cifrado. Não é sobre o que eles viram, Augusto. É sobre o que eles entenderam. E o que eles entenderam não pode ser absorvido pela civilização sem causar a extinção de tudo que chamamos de ordem. Pires faz um gesto para um dos homens, que avança em direção à torre do computador. A fragilidade é a verdade que mata. Nesses 30 anos, garantimos que a sociedade pudesse funcionar. O segredo é o bem maior,
Ribeiro. É o alicerce da nossa paz. E você, com sua determinação obsessiva, está prestes a dinamitá-lo. Augusto finaliza a linha de comando. A barra de progresso do upload pisca em vermelho, indicando que o Manifesto 730 e todas as imagens decifradas pela chave Fênix estão sendo despejadas em um servidor criptografado de acesso público, projetado para se espalhar viralmente em minutos. Tarde demais, Coronel, Augusto sibila, um sorriso amargo e desesperado no rosto. A muralha caiu. Neste exato momento, um ruído apressado vem do corredor externo. Augusto, o que está acontecendo? Ela mal consegue falar. Pires desvia o olhar de Augusto para Clarice. Seu foco agora é duplo: neutralizar Augusto e impedir que a jornalista se torne uma testemunha. Ele sabe que a presença dela valida a ameaça. Um erro. Mais um. Recupera o disco rigido. Pires rosna para seus homens, mas é tarde. Os operativos pulam sobre Augusto, derrubando a cadeira e o equipamento. Pires, no entanto, mantém o olhar fixo em Clarice, que está paralisada, processando o que vê. Ela vê o nome do arquivo, Manifesto 730, e a data de 1994, o ano da falha inexplicável. Ela saca rapidamente o celular, mas Pires é mais rápido. Ele se vira e avança sobre a jornalista com uma velocidade surpreendente para sua idade. Você não vai se tornar a mártir da verdade, Clarice, diz ele, a voz baixa e ameaçadora. Augusto, imobilizado no chão, grita: Clarice, o arquivo. O mundo precisa saber que a mentira era a única coisa que nos mantinha sãos. Pires alcança Clarice e a empurra contra o batente da porta, esmagando o telefone na mão dela. O som do vidro quebrando é abafado pelo tumulto. No entanto, o propósito de Augusto estava cumprido. A verdade não estava mais sob o controle do Coronel Pires. A informação, o bloco zero finalmente revelado, estava agora circulando nos cantos mais obscuros da rede, um vírus disruptivo plantado no coração da negação. Enquanto os operativos de Pires começam a desmontar o apartamento de Vila Mariana, tentando reverter a cronologia digital, o coronel olha para o Dr. Augusto Ribeiro, jogado ao chão. O custo da revelação não era apenas sua liberdade ou sua vida, mas o início de uma incerteza global. O silêncio de 30 anos havia sido rompido, e a humanidade estava prestes a descobrir que sua visão sobre o cosmos era uma ilusão frágil, protegida por um negacionismo histórico desesperado. Pires não sentia remorso, apenas a inevitabilidade de que o caos, uma vez contido, agora se espalharia. O segredo estava exposto. O cheiro de ozônio queimado paira no ar, misturado ao suor frio de Augusto. Ele jaz no chão, imobilizado pelos braços de um dos operativos da Força Silenciosa. O som predominante é o de tecnologia sendo metodicamente desmantelada. Cabos são puxados com violência, monitores são jogados ao chão, e um dos agentes usa um dispositivo de pulso eletromagnético para apagar qualquer dado restante no hardware. Amilcar se vira, ignorando Clarice que se arrasta para trás, chocada, seu celular esmagado na mão. Ele se ajoelha ao lado de Augusto, sem qualquer pressa. O que você fez foi insano, Augusto. Um ato de terrorismo cognitivo, Amilcar declara, sua voz calma contrastando com a destruição ao redor. Terrorismo? Augusto ofega, a dor física menor que a exaustão moral. Você chama de terrorismo expor a verdade que prova que somos menos que pó neste universo. A mentira era a fundação de vocês. Agora, a fundação treme. Amilcar passa a mão pela barba aparada, o olhar gélido fixo no rosto magro de Augusto. O Manifesto 730, ele começa, quase sussurrando, como se o nome do arquivo fosse um peso. Você viu o detalhe, não foi? Não o que o objeto era, mas o que ele fazia. É Anileo, o espelho que não devolve a luz. Nossas leis, Newton, Einstein, tudo reduzido a um conto de fadas provinciano. E o que aconteceu com a tripulação original? Augusto fecha os olhos, revendo o texto cifrado que tanto lutou para desenterrar. A conexão de 30 anos havia revelado a verdade através dos olhos do único sobrevivente da missão de 1994. Não foram mortos, foram revertidos. Eles perderam a causalidade, Augusto balbucia, repetindo o jargão do relatório. Não era a morte, era a impossibilidade de ter existido. Se o mundo souber que a matéria pode ser simplesmente extirpada do tempo e espaço dessa forma, sem traço, o que resta da fé na realidade? Amilcar St. Gravement. Exatamente. O pânico de 1994 não foi motivado pelo medo de um invasor, Augusto.
Foi motivado pela compreensão de que não estamos nem mesmo em um jogo. Estamos em um acaso que pode ser desfeito. O negacionismo histórico não é nossa arma, é a nossa jaula protetora. Nos 30 anos em que silenciamos, garantimos que a física continuasse funcionando para a humanidade. Grant-Mos a Sunny Day. Você trocou essa paz pelo caos viral de um arquivo digital. O outro operativo, frustrado, retorna. Coronel, o upload está criptografado e espalhando rápido. Estamos conseguindo reverter alguns servidores ponte, mas o rastro é vasto. Não podemos puxar tudo de volta. O fracasso paira no ar. Amilcar se levanta, sua postura robusta agora ligeiramente tensa. O segredo estava fora. O silêncio de 30 anos havia sido rompido por um homem obcecado e uma linha de comando desesperada. Deixe o equipamento. Levem o doutor, ordena Amilcar. Clarice, observando a cena de um canto, percebe que esta é sua única chance. Seu instinto jornalístico supera o medo. Ela memorizou o título e as datas cruciais. Ela levanta o olhar para Amilcar, buscando entender a profundidade da crença desse homem. Amilcar volta-se para ela, quase com pena. O mundo verá ruído. Teóricos da conspiração, falsos positivos, negação oficial reforçada. Criamos a muralha de segredos com tanta eficácia que o próprio povo, exausto de 30 anos de burocracia e camuflagem, recusará o que você está prestes a lhes mostrar. Ele faz um sinal para o segundo operativo. A verdade precisa de um mártir para se espalhar, mas o caos que ela gera precisa de um bode expiatório para ser contido. Levem a jornalista. Ela será interrogada, descreditada. Será o preço da sua intromissão, Augusto. Augusto luta contra os braços que o seguram, gritando o nome de Clarice. Não, não o manifesto. Pires, não a use. Eles vão te rastrear, Clarice. Eles vão reverter a cronologia da sua vida. Clarice acena com a cabeça, seus olhos castanhos expressivos agora fixos em uma determinação fria. Ela absorveu a informação. Não precisava do telefone ou do disco rígido, precisava apenas da certeza. Ela havia visto o terror nos olhos de Amilcar, o terror que justificava 30 anos de mentira. O operativo segura Clarice com força e a arrasta para fora do apartamento, deixando Amilcar sozinho no meio da destruição digital. Amilcar observa as luzes piscando dos destroços do laboratório de Augusto. O coronel pega um tablet tático do bolso. A tela exibe um mapa global, com pequenos pontos vermelhos de transmissão surgindo em rápida sucessão: Europa, Ásia, América do Sul. O Manifesto 7 em 30 era, de fato, viral. É o fim, não é, Amilcar? Pergunta Augusto, enquanto é forçado a se levantar. Amilcar desliga o tablet, preferindo não olhar para o mapa da iminente catástrofe social que ele havia tentado evitar por metade de sua vida. Não é o fim, Augusto, Amilcar diz, finalmente, sua voz carregada de uma aceitação sombria. É o início de uma nova era de silêncio. A negação não é um evento único, é um processo contínuo. Você deu à humanidade a verdade que ela não podia suportar. Agora, nós, a força silenciosa, teremos que trabalhar mais duro para convencê-la de que é uma mentira. Amilcar dá as costas ao Chaos de Vila Mariana. O segredo da reversão da existência, guardado por 30 anos, estava livre, mas o poder do negacionismo era um monstro faminto que se alimentava da incredulidade e do medo. O custo da revelação era a certeza global, e o preço desse caos já estava sendo cobrado, em silêncio, enquanto Augusto era levado para a escuridão e o Manifesto 730 se infiltrava nas redes mundiais, iniciando a erosão final da sanidade humana. A verdade havia sido exposta. A viatura preta e sem identificação acelerou pela Rua Vergueiro, as luzes de São Paulo passando como borrões nervosos. Augusto estava encurvado no banco de trás, os pulsos algemados, a mente em brasa pela imagem dos códigos extirpados, e pior, pela culpa de ter colocado Clarice em risco. O carro que levava Amilcar, no entanto, seguiu uma rota diferente, mais direta. Em vez de retornar ao caos do apartamento, Amilcar se dirigiu à sede subterrânea da Força Silenciosa, uma instalação não oficial que operava sob a fachada imaculada da Nexus Tech, o prédio de fachada moderna e envidraçada que servia de cobertura perfeita. Ao chegar, Amilcar dispensou a segurança pessoal e mergulhou na sala de operações, um local de pouca luz e paredes de concreto cinza, onde técnicos pareciam zumbis diante de telas cintilantes. O ar ali era frio e pesado. Status da propagação do 7130, Amilcar ordenou, a voz grave e sem vestígios da calma calculista que usará com Augusto.
Amilcar pegou um headset, colocando-o sobre a barba bem aparada. Não tentem derrubar. Iniciem o protocolo 7. Negacal por Saturacal. Quero 30 versões diferentes do Manifesto 7 em 30 circulando em 24 horas. Quero falsas confissões, vídeos editados de má qualidade, vazamentos contraditórios de fontes anônimas que se anulem mutuamente. Se Augusto deu a verdade ao mundo, daremos a ele uma inundação de mentiras. Transformaremos o caso cifrado em um meme autodestrutivo. Ele observou o mapa de calor digital na tela central. Os pontos vermelhos, indicando a disseminação do arquivo original, estavam sendo rapidamente engolidos por manchas azuis e verdes, os dados de negação em massa, entrando em conflito. A muralha de segredos não era feita de tijolos, mas de ruído. Enquanto isso, em uma sala de retenção climatizada, Clarice era interrogada por um agente de terno cinza, cuja calma era mais perturbadora que a fúria. Eles não estavam interessados em quem ela era, mas em o que ela sabia sobre a distribuição do arquivo. O bloco 0, a distorção fotográfica, o que exatamente o Dr. Ribeiro conseguiu expor? Perguntou o agente 0. Clarice estava exausta, mas a adrenalina ainda fluía, mantendo-a alerta. A imagem. Eu vi a descrição. O que aconteceu na missão de 1994? A anulação da causalidade. Não era algo vivo. Era algo que desfazia a vida. E Amilcar não está escondendo a verdade, ele está tentando evitar o colapso social. O agente 0 sorriu, um movimento seco e sem humor. Ele ligou um grande monitor na parede, que exibia um feed de notícias global em tempo real. A verdade de Augusto, a que custou 30 anos de silêncio e sua sanidade, havia sido reduzida a uma nota de rodapé irônica na internet global. O horror do Manifesto 7 em 30 era muito grande, muito fundamentalmente aterrorizante, para ser aceito pelo público sem o filtro da ridicularização. A humanidade estava optando pela piada, pela negação confortável. Veja, Mendes, o agente 0 apontou para a tela, onde milhões de comentários inundavam os feeds. O segredo não é guardado com medo, mas com o cansaço. Você trouxe à luz a prova de que a realidade é frágil, e o que o mundo fez? Pediu um vídeo no TikTok sobre isso. A negação venceu antes mesmo de a verdade ter tempo de respirar. Clarice sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia pensado que a verdade, uma vez revelada, era invencível. Mas a verdade que desafiava a própria existência humana era, paradoxalmente, a mais fácil de descartar. A muralha de segredos de Amilcar não precisava ser física, ela estava na mente coletiva. Enquanto isso, de volta a Nexus Tech, Amilcar recebeu a notícia sobre Augusto, que havia sido levado para uma unidade de detenção especial sob o bunker da telemetria. Ele está contido e sedado. Podemos começar o processo de reversão biográfica, disse o operativo de segurança. Amilcar franziu a testa. Não o revertam. Não o transformem em mártir. Augusto não existe mais como analista de dados. Ele agora é um paciente psiquiátrico, com delírios de conspiração, transferido para uma instituição de tratamento de longa permanência. Ele olhou para a tela onde a onda de negação crescia exponencialmente. O custo da sanidade global havia sido o destino de um homem, e o preço do caos digital era a destruição da credibilidade de uma jornalista. A verdade não é apenas o que aconteceu, Augusto. É o que as pessoas acreditam que aconteceu, Amilcar murmurou para si mesmo, observando a vitória do Protocolo 7. O silêncio de 30 anos havia acabado, mas havia sido substituído por uma nova forma de silêncio, a completa irrelevância. O encontro que ameaçou a existência, ocorrido em 1994, seria, a partir de agora, a lenda mais bem-sucedida de todas, aquela que todos ouviram, mas em que ninguém mais acreditava. O ciclo do negacionismo estava completo. O mundo estava seguro em sua ignorância fabricada. Deixe seu like e se inscreva para não perder a próxima dose.